Tecnologia. A inteligência artificial se tornou uma ferramenta cada vez mais presente no nosso dia a dia e também no nosso humor. Memes criados com auxílio da IA viralizam nas redes sociais, misturando rostos de famosos, políticos e personagens em cenas inusitadas com um realismo impressionante. Mas junto com as risadas surgem questões sérias. Até que ponto isso é legal? Quais os riscos de confundir o que é real com o que é gerado por máquinas? E mais, Matheus Borges, a IA está ameaçando profissões criativas? A Marisa Mayô talvez seja um exemplo disso, Larissa Caixeta. Inclusive, eu já sou fã da Marisa. Pois é, inclusive tem fechado várias publicidades. Para falar sobre este tema, que envolve tecnologia, ética, direitos autorais e futuro do trabalho, vamos conversar com o especialista no assunto, Adolfo Carneiro. Adolfo, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã Patos. Bom dia. Adolfo, para a gente poder começar explicando para quem está nos acompanhando, a IA, ela não é uma novidade. Há algum tempo a gente já se utiliza dela para as mais diversas formas. Aqui a Larissa citou algumas, seja com famosos, políticos, personagens, mas a inteligência artificial ela pode ser usada além disso também, né? Sim, claro. Ela pode ser usada tanto para geração de áudio, quanto para geração de vídeo, texto, imagem, tomada de decisões, reconhecimento de padrões, automatizar processos repetitivos, que talvez um trabalho manual, por exemplo, um digitador, transcrever uma reunião, por exemplo, tem como colocar uma IA para ficar escutando a reunião, transcrever, para depois resumir uma pauta para facilitar, uma pessoa que talvez não estava na reunião conseguir se atualizar mais fácil. Então tem várias aplicabilidades. E acaba sendo muito útil no dia a dia, né? Se a gente insere aí na nossa rotina de trabalho, tem gente que já chega no trabalho, a primeira coisa já é acessar a IA para saber como vai facilitar aí no dia a dia. E eu queria, trazendo um pouquinho ali para as redes sociais, a gente pensando em memes, a gente tem visto uma enxurrada, né, desse material criado com IA. Muitas pessoas acabam achando que é real, né, ficam ali na dúvida. E eu queria que você falasse um pouquinho, Adolfo, para a gente, qual que é o limite entre a criatividade e o uso indevido de imagem? Bom, isso é uma discussão grande, né, uma linha muito tênue, porque o Brasil é até reconhecido internacionalmente por causa dos memes, né, usar muita edição de texto, coisa do tipo de imagem para fazer IA. IA não é meme. E aí, com o surgimento da IA, isso tem sido muito utilizado. Acho que a gente tem visto muito aí criar polêmica quando as pessoas criam deepfakes, que seria pegar uma imagem de alguém real, uma figura pública, um político, alguma autoridade, e gerar uma IA, uma imagem ou um vídeo da pessoa falando alguma coisa. Isso se torna até, de certa forma, um risco de segurança pública, né? Porque pode estar enganando alguma pessoa que talvez acredita ali em qualquer coisa, cai fácil numa fake news, recebe um vídeo desse feito por IA, acaba acreditando. Então, o risco ali é o uso indevido de imagem de alguma pessoa pública. E, Adolfo, quando a gente fala justamente das pessoas públicas, até que ponto a gente pode colocar a responsabilidade na pessoa em que se fez ou se utilizou da inteligência artificial? Porque hoje a gente possui os mais diversos modos da IA e que a cada dia ela se adapta porque acabou virando um mercado competitivo. Sim. Isso é uma discussão extremamente ampla. Não tem uma definição exata para isso, porque cada país no mundo, os principais países, cada um está numa discussão diferente. Sei que na União Europeia já tem bastante discussão sobre vigiar, exigir transparência muito alta sobre com qual dado a IA está sendo treinada para justamente evitar esse tipo de problema. Por favor, Larissa. Falando justamente disso, né? A gente vê que a IA é capaz de imitar vozes, rostos, expressões humanas. E eu queria que a gente trazendo um pouquinho para o nosso mundo aqui do jornalismo, né? Qual que é o risco disso para a credibilidade da informação, Adolfo? É um risco alto, né? Igual eu mencionei antes, podem, por exemplo, pegar o rosto de vocês e criar um vídeo passando alguma notícia falsa, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que no mesmo caso das fake news, antes da IA, sempre procurar uma fonte aí confiável de dados.
Ô, Adolfo, e quando a gente fala sobre a IA, é até curioso, porque seja do processo de informação escrita, falada, de geração de imagens e tudo mais, a gente tem visto as mais diversas formas. Nós já falamos aqui no Jornal da Manhã Patos, falamos sobre o uso de terapia por meio da inteligência artificial, aquela criação dos memes, né, que a IA proporciona imagens. Enfim, até que ponto a gente pode se utilizar da inteligência artificial para algo positivo, algo criativo, sem nenhum indeferimento ou algo que prejudique a imagem da outra pessoa? Isso também é uma discussão ampla, tudo que envolve IA ultimamente está gerando bastante discussão, mas a IA virou uma ferramenta de trabalho, né? Eu acho que ela não vai substituir o humano, o que vai acontecer é adaptação, né? Profissões criativas, como por exemplo design, programador, vai ter que começar a aprender a usar IA como ferramenta de trabalho para auxiliar, automatizar ferramentas repetitivas, monótonas, ou então reconhecer algum padrão, alguma coisa mais simples. E a parte, de fato, criativa, de criação, de análise, não é substituída. A gente ainda precisa do humano para fazer isso. E também, sem o humano por trás da IA, não tem a autenticidade, não tem a qualidade da entrega, de fato. Então a gente precisa do humano por trás. Eu vou ter... É importante essa questão, né? Graças a Deus que não vai substituir, né? Por mais que a gente saiba que vai se estar em alguns locais, então, que bom que não substitua o nosso emprego. Sim, o sim. emprego de milhões de pessoas. Mas, Adolfo, a gente teve um feito na internet que foi a Marisa Mayer. Não sei se você tem conhecimento dela. Mas é uma apresentadora de programa gerado pela inteligência artificial. Ela chegou a fechar parceria com grandes marcas e tudo mais, uma grande empresa de eletrodomésticos, produtos, enfim. Acabou comprando espaço e isso foi criado por um brasileiro, se não me falha a memória. Quando a gente tem estes exemplos, de que forma que a gente pode aplicar a IA de forma positiva no nosso dia a dia, seja no nosso próprio local de trabalho, seja para a criação de um empreendimento, seja para desenvolvimento de um design, seja desenvolvimento, enfim, para criatividade de modo geral e que traga benefícios para nós? Bom, acho que a principal forma seria a automatização de processos, né? Acho que é o principal, que seria de fato a parte criativa fica com o humano, porque, por exemplo, essa IA que vocês mencionaram, ela não foi feita sozinha. Ela ter a personalidade dela, a criatividade, tudo, foi configurado por um humano. Então, o humano, sei lá, considerou que fazer a apresentação de um programa era monótono e ele poderia estar gastando o tempo dele com outra coisa. Ele gastou um tempo extenso dele, configurando, refinando e adaptando, para que a IA conseguisse reproduzir o resultado que ele esperava, para ele conseguir colocar a energia dele em outras coisas. Que inclusive dá um resultado incrível, né? Porque aí a IA ela acaba aprendendo o tom e o humor e ali desenvolvendo algo que viralizou na internet, né? Fez o maior sucesso. Mas é interessante a gente ressaltar esse ponto de que não substitui. A pessoa, ela apenas agrega, né, ali com o trabalho dela, porque ela aprendendo a utilizar a IA, ela pode oferecer resultados incríveis, facilitando ali alguma parte, talvez, que ela gastaria muito tempo e ela vai ter essa facilidade utilizando a IA. E o mais legal, Larissa, de tudo isso que você disse, também é a questão da credibilidade, que ela não substitui a credibilidade do ser humano, da personalidade, em levar um produto, em levar um serviço para quem possa ter a confiança necessária naquilo que é entregado, naquilo que é oferecido. Claro. E, Adolfo, eu gostaria que você falasse um pouquinho agora também na esfera dos direitos autorais, porque existe algum controle sobre esses conteúdos produzidos pela IA quando a gente pensar? Então, eu produzi e aí ele vai pegar o que existe na esfera ali da internet. Existe algum controle com relação a isso ou ainda é algo que está sendo tratado? Por enquanto, ainda é algo que está sendo tratado, né? Por exemplo, o ChatGPT deu-se a entender que ele foi treinado com tudo que tem de público na internet hoje. E gerou-se uma discussão muito grande, por exemplo, naquela época que tinha a trend lá no Twitter de pegar uma imagem sua, mandar no GPT e pedir para ele gerar uma representação da sua imagem com o padrão de desenho daquele estúdio Ghibli.
E aí virou uma discussão muito grande porque isso é ou não direito autoral. A IA foi ou não treinada com uma arte protegida por direitos autorais. Então ainda está sendo tratado em diversas partes do mundo, de forma individual, cada país da sua forma, como que isso vai ser tratado ainda quando é criado por um IA. E acaba que tudo acontece muito rápido e quando a gente pensa na esfera jurídica, as coisas são mais morosas. Então é difícil acompanhar, né, a velocidade com que tudo está acontecendo e surgindo aí pra gente. E a IA é exatamente isso, né? É um mundo de possibilidades infinitas. E se você tiver criatividade, você consegue fazer coisas incríveis na frente. É verdade. Mas tem que ter a responsabilização também, né, Larissa? Exatamente. Então a gente conta aí, né, com as autoridades para conseguirem acompanhar aí a velocidade com que tudo está mudando. Adolfo, para a gente poder fechar aqui e desde já agradecendo a sua disponibilidade, participação aqui no Jornal da Manhã Patos, você, a sua opinião enquanto profissional, tem medo de que a inteligência artificial possa afetar a população de um modo improdutivo, de uma forma não benéfica? Sim, como a gente discutiu, tem todos esses riscos aí, mas eu acredito que é uma coisa que veio para ficar e eu acho que ela traz muito mais benefício do que malefício. Lógico que, como é uma coisa muito nova, tem muita discussão em cima, mas acho que a principal usabilidade é, de fato, auxiliar produtivamente, a gente delegar tarefas que antes eram repetitivas, já virou uma ferramenta de trabalho para grande parte dos profissionais, principalmente criativos. E é uma coisa que veio para ficar e está ajudando bastante todo mundo aí dessa área. E só tem benefício. E que seja usada de forma responsável, né? Adolfo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã Patos. Esperamos você de volta em breve e aquilo que nós conversamos no bastidor, a gente fica aguardando. Quem sabe aí acontece e a gente conta para você que está nos assistindo, está nos acompanhando em breve aqui. Adolfo, muito obrigado e até. Até, certinho. Eu que agradeço o convite.